Olá, começa o Ordem do Dia e hoje vamos discutir a política de cotas no Brasil. Educação, trabalho, integração, tudo que mudou e para melhor. Duas das melhores universidades do país, USP e Unicamp, adotaram as cotas. Uma entrevista especial com Carmen Dora de Freitas Ferreira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. E uma visita ao Museu Afro-Brasil e sua mostra sobre o Barroco. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa da TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. O Supremo Tribunal Federal entende que a política de cotas surgiu para corrigir distorções históricas, sociais e culturais. Esse entendimento tem orientado as discussões sobre o tema, que ainda causa conflitos. Nossa reportagem vai mostrar como a lei das cotas vem incentivando a integração em escolas, no ambiente de trabalho e em todos os setores da sociedade. Dentro das quadras do futebol de 5, Misael Conrado foi o melhor do mundo. Bicampeão do Mundial e das Paralimpíadas em Atenas e Pequim, o ex-atleta hoje comanda o Comitê Paralímpico Brasileiro. O esporte colocou em prática a inclusão muito antes do tema entrar na moda. E no Brasil, a gente vive inclusive um ano especial. Há 60 anos, o esporte paralímpico chegava em solo brasileiro. Uma equipe dos Estados Unidos de basquetebol em cadeira de rodas fazia aquela que seria a primeira apresentação paralímpica no Brasil. A primeira delegação brasileira numa Paralimpíada tinha 20 atletas. Foi em 1972. Desde então, as modalidades se desenvolveram e o país virou uma potência. Nos Jogos do Rio, no ano passado, os 286 atletas conquistaram 72 medalhas, dando ao Brasil a 7ª posição. Um sucesso que pode ser resumido pelo desempenho de Daniel Dias nas piscinas. Com 24 medalhas na carreira, o brasileiro é o maior medalhista da natação paralímpica. Eu diria que o esporte hoje é uma das principais ferramentas para a inclusão do indivíduo com deficiência na sociedade. Ao mesmo tempo em que o esporte tem o condão de resgatar a autoestima de um indivíduo com deficiência, de devolver a ele o sentido de competitividade, que é o que vai nortear, que vai ser um princípio basilar da convivência social desse indivíduo, e mesmo a atuação no mercado de trabalho, o esporte também tem a capacidade de mostrar à sociedade o potencial do indivíduo com deficiência. Se o esporte abriu uma nova fronteira para os portadores de deficiência, esse mesmo público foi um dos primeiros beneficiados com uma política de cotas no Brasil. Desde 1991, uma lei determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Segundo o Ministério do Trabalho, pouco mais de 381 mil vagas foram criadas com base na lei. A Camila foi uma das beneficiadas. Ela trabalha nesta biblioteca em São Paulo e comemora os avanços não só na conquista do emprego. Aqui o banheiro é adaptado, tem rampa, tem tudo, eu me sinto livre. Eu acredito muito que futuramente não vai precisar existir isso, cota entre raça, cor, deficiência, vai ser todo mundo respeitado da sua maneira. A empresa da Patrícia emprega 17 pessoas na produção de tecidos para decoração. Não é obrigada a seguir a lei de cotas, mas decidiu dar oportunidade a 2 deficientes auditivos. O surdo ele é bem detalhista, como ele não tem audição, ele desenvolve o campo visual muito bem. É bem detalhado e isso para o que eu trabalho é fundamental. Se todas as empresas seguissem a lei, pelo menos 800 mil postos de trabalho estariam disponíveis, mas muitas só cumprem as regras depois que são multadas. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a principal alegação é a falta de vagas adequadas para a qualificação do trabalhador. O Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, vem também atuando de maneira coercitiva para que essas empresas possam cumprirem essas cotas, mas eu entendo que o mais importante é exatamente essa percepção e o mais importante é que as empresas percebam que trata-se de mão de obra qualificada e, não obstante, participem ainda de um segmento marginalizado na nossa sociedade. É a falta de conhecimento, que é o que gera o preconceito, a falta de conhecimento com relação ao potencial desses indivíduos. Existem outros desafios. Segundo o IBGE, as pessoas com deficiência recebem 11% menos que os demais trabalhadores. Para mudar esse quadro, uma aposta é a educação.
No ano passado, entrou em vigor uma nova lei que instituiu cotas para pessoas com deficiência em universidades federais. Uma outra lei, de 2012, estabelece que todas as instituições de ensino federais devem reservar parte das vagas para alunos de escolas públicas, de baixa renda e negros, pardos e índios. O critério de etnia é autodeclaratório. Márcio se formou em Direito como cotista em uma universidade pública. A oportunidade criada pela lei não derrubou todas as barreiras do preconceito. Depois de formado, mesmo habilitado, você com a ordem na mão, você sente que por você ter sido cotista, algumas portas se fecham. Em São Paulo, 20% das vagas dos concursos públicos são reservadas a cotistas raciais. A lei, aprovada em 2013, foi complementada por um decreto no ano passado. Ele estabelece que os candidatos sejam avaliados por uma comissão que vai determinar se as características físicas condizem com o que foi declarado na inscrição. Medida semelhante vem sendo adotada por instituições de ensino. Eu entendo que a tendência é a gente avançar e eu tenho sim um sonho e uma grande expectativa de que um dia a gente possa ter um mundo exatamente igual, sem que as pessoas observem as diferenças, mas que olhem para as qualidades. Veja a seguir, nações indígenas do Mato Grosso comemoram vitória no Supremo Tribunal Federal. E a política de cotas se torna realidade nas principais universidades do Brasil. Voltamos já já. Baseada na autodeclaração, a lei das cotas tem enfrentado problemas pontuais de fraudes. Nem por isso deixa de incentivar a adesão de novas instituições de ensino, como a Unicamp e a USP aqui no estado de São Paulo. Mais vagas, mais oportunidades e a certeza de um futuro melhor para deixar tudo em ordem. Os toques na marimba são a realização de um sonho. Bruna está no 2º ano de música na Unesp, em São Paulo. Faz habilitação em instrumentos de percussão. É uma paixão mesmo, porque as dificuldades, né, são enormes para conseguir entrar na universidade pública, ainda mais sendo periférica, né, estudando, enfim, essas condições inteiras aí. A carreira universitária virou realidade graças à política de cotas implantada pela universidade no vestibular 2014. Bruna estudou em escola pública e nunca fez um cursinho particular. Aos 27 anos, não tem trabalho fixo e ganha cachê nas apresentações do seu grupo musical. Eu acho que a cota possibilita isso, que mais pessoas periféricas e negras ocupem mais espaços e gerem mais representatividade e, com isso, a passos muito lentos, a desigualdade social vá diminuindo, né? A Unesp foi a primeira universidade pública paulista a implantar cotas para estudantes de escolas públicas, negros, pardos e indígenas. Começou com 15% das vagas do vestibular e vai atingir 50% no ano que vem. Desde 2014, mais de 13 mil vagas foram reservadas aos cotistas. A política afirmativa mudou a cara da Unesp. Hoje, mais da metade dos 49 mil alunos de graduação vieram do ensino público. Historicamente, a questão da exclusão é tão forte na universidade que existem alunos que não acreditam na possibilidade que eles possam entrar na universidade pública. Nós estamos fazendo uma discussão extremamente rica, né, que a universidade está trazendo para elas características, de fato, da sociedade brasileira. E o resultado tem sido extremamente positivo, porque tem mostrado para nós que a diversidade, ela contribui, inclusive, para o processo criativo na produção da ciência, na produção das discussões, dos debates que se faz dentro da universidade. A USP vai implantar o sistema de cotas no ano que vem, de forma gradual. Já a Unicamp aprovou a novidade em maio, para valer a partir de 2019. Nas instituições federais, o sistema existe desde 2012, quando entrou em vigor a chamada política de cotas. Entre 2013 e 2015, 150 mil negros chegaram ao ensino superior com base na lei. Todos nós pagamos impostos, as universidades públicas são sustentadas com dinheiro de todos,
especialmente aqui no estado de São Paulo. Então, nada mais justo que a população negra e que também os alunos de escola pública e os indígenas tenham a sua oportunidade. Se ficar esperando como muita gente fala, né, pela melhoria do ensino fundamental, da educação infantil, a gente vai levar muitos anos. Para a Delza, a cota permitiu uma rotina de estudos no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina. O problema é que o preconceito ainda faz parte da vida acadêmica. A gente ouve piadinhas na fila do restaurante universitário que cotista só atrapalha, cotista tira vaga de bolsas de estudos, cotista tira vaga disso, cotista tira vaga daquilo. A adoção das cotas tem avançado, mas os critérios para determinar os beneficiados ainda provocam polêmica. Por lei, a inscrição nas cotas raciais é feita com base na autodeclaração, o que pode dar brecha às fraudes. Em 2003, uma universidade do Mato Grosso do Sul recorreu a fotos dos candidatos como critério de seleção. De 530 inscritos, 76 foram recusados. Mas os critérios usados, considerados preconceituosos, geraram críticas. Este ano, após denúncias de fraudes, a Unesp decidiu criar comissões para avaliar os candidatos. O objetivo é confirmar se eles são negros ou pardos, como indicado na inscrição do vestibular. A mesma medida vem sendo adotada por outras instituições. Essa comissão de avaliação ela é qualificada para isso. Nós temos um membro da comissão que trabalha com pesquisa, que é do Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Universidade, que já existe há mais de 20 anos. Então agora nós estamos iniciando essa averiguação, porque é fundamental. Porque quando o aluno frauda, ele está tirando a vaga de outro aluno que não fraudou. No ano passado, o governo federal determinou que quem optar pelo sistema de cotas nos concursos públicos também vai passar por uma comissão. O candidato deve estar presente na avaliação. Toda ação afirmativa tem que ter monitoramento, né? E a medida realmente é criar uma comissão que vá analisar os casos gritantes, principalmente, das pessoas que usam esse tipo de fraude. Não é o fato de ter um bisavô, um tetravô negro que vai garantir a sua negritude. O fenótipo sim, que aí você passa por constrangimento, por várias discriminações e por aí afora. O STF decidiu que o estado do Mato Grosso não será indenizado pela demarcação de terras indígenas. Fique por dentro. Lideranças e manifestantes indígenas comemoraram a decisão com dança em frente ao Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, os ministros negaram ao estado do Mato Grosso o pedido de indenização pela demarcação de terras que cria reservas como o Parque Nacional do Xingu. O governo do estado alegava que as terras foram incluídas como áreas indígenas de forma irregular. O STF entendeu que o processo foi correto e decidiu que o Mato Grosso deve pagar ainda R$100 mil pelos custos do processo. Mas a demarcação de terras ainda é assunto pendente no Supremo. A mais alta corte adiou a votação sobre os territórios quilombolas. O que está em questão é o método como um território é reconhecido como um antigo quilombo. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Partido da Frente Liberal, hoje Democratas, em 2004. O julgamento começou em 2012 e, sem definição, voltou à pauta neste mês, mas foi adiado pelo pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, que é contrário à ação. Segundo o INCRA, 220 territórios quilombolas já foram titulados no país e outros 1.500 estão em processos de regularização. A Fundação Palmares afirmou já ter certificado mais de 2.600 comunidades, primeira etapa no processo de reconhecimento. Sem definição do poder público, o bairro do Carmo, área na região rural de São Roque, interior de São Paulo, foi ocupado. Aqui já é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares que é um quilombo, né? Só faltava por parte do INCRA fazer a delimitação da área, né? E, respectivamente, dar o título das terras. A avó do Gentil nasceu nas terras de São Roque. Durvalina do Carmo era escrava. Pobres como somos, mas temos que lutar para os nossos ancestrais. O que eles não fizeram, não conseguiram fazer, nós vamos fazer por eles. Oi, meu nome é Andressa e eu queria saber por que o Brasil precisa de cotas. O Brasil necessita das cotas para corrigir as injustiças sociais, certo? O deficiente, ele nunca teve visibilidade, ele nunca teve oportunidade, ele nunca foi amparado pelas
pela sociedade, pelos órgãos governamentais. A entrevista da semana é com a doutora Carmen Dora de Freitas Ferreira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Os que criticam as cotas cobram uma suposta meritocracia. Mas falar em meritocracia num país desigual como o Brasil não é eternizar a desigualdade? Olha, quem é contra as cotas? A pessoa que não estuda, a pessoa que não se preocupa com o sofrimento do outro, a pessoa que é discriminadora, que é racista. Então, nós temos leis, sim, que são voltadas para diversas atividades, diversas necessidades. E nós percebemos que elas não são suficientes. E a mera aplicação da lei não é o suficiente para diminuir desigualdades. Nós precisamos de um conjunto de outras alternativas, de ações afirmativas para que isso possa valer. Outra crítica recorrente que se faz, no caso das cotas em universidades, por exemplo, é que essa política rebaixa o nível de ensino. O que a senhora diria a esse respeito? Discordo, porque para disputar o vestibular, a pessoa tem que estar capacitada, seja a disputa por cota ou não. E então, esse discurso de que vai rebaixar, que vai modificar o nível, como eu também tenho ouvido, esse é o discurso do opressor. É o discurso do discriminador que não quer que esta disparidade secular seja corrigida. A cota é uma medida reparatória. Então, ela não é segregatória, ela não é um benefício, ela não é uma caridade. É uma medida reparatória necessária. Porque os outros meios que nós temos aqui já se mostraram ineficazes para corrigir essa disparidade secular. Algumas ações afirmativas existem há muito tempo, como a lei que obriga as empresas a contratarem portadores de deficiência e a inclusão de mulheres no mundo da política. Contudo, as críticas às ações afirmativas, às políticas de cotas, se acentuaram muito com o estabelecimento de cotas raciais. Estamos diante de uma clara manifestação de racismo? Não tenho dúvida. É o racismo institucional, porque sempre que se pensa numa medida que vem em benefício da sociedade negra, nós temos essa revolta toda, nós temos essas discussões todas. Isso é resquício da escravidão, porque os opressores estavam acostumados a fazer do ser humano seu escravo e achavam que isso estava certo. Então, não se conformem, querem perpetuar aquele estado de coisas. Por que o ser humano que tem a pigmentação diferente, por que ele tem que ser tratado como escravo? Ações afirmativas, por princípio, são estabelecidas por um determinado período para corrigir distorções, desigualdades. Até quando a senhora acha que o Brasil vai precisar desse tipo de política? Da forma como você colocou, esta afirmativa é mais relacionada às cotas raciais, que elas foram aprovadas e elas têm um período certo de vigência. E essa vigência é até que nós tenhamos uma igualdade mais real e não apenas formal, porque agora nós temos uma igualdade de forma, que a lei diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Só que de verdade não é assim. Então, quando nós conseguimos olhar ao redor e você não vê tanta disparidade como tem agora, não precisa mais de cotas. Então, elas devem viger um determinado período, mas é até que a gente consiga realmente fazer uma reparação, até que tenhamos uma igualdade mais formal com relação às cotas raciais. Além de reparar desigualdades, como a senhora mencionou, as cotas também têm um efeito pedagógico, de educar, de buscar conscientizar a sociedade. As críticas recorrentes a esse tipo de política são um sinal de que ainda estamos longe dessa meta? E em que medida a recente decisão do Supremo pode contribuir para isso? A decisão agora foi uma provocação do Conselho Federal da OAB para que se posicionasse contra a constitucionalidade das cotas e o resultado favorável. Esse acórdão vem juntar-se às demais políticas afirmativas que a gente tem no sentido de colaborar para que haja um efeito mais rápido na correção dessa desigualdade. Quando você tiver igualdade, essas questões discriminatórias deixarão de existir, porque daí você não vai ter mais como discutir. Agora se discute porque a disparidade ainda é muito grande. Oi, meu nome é Renata e eu queria saber se o desemprego afeta a lei de cotas. Com certeza. Afeta a lei de cotas porque cada empresa existe um percentual para você contratar o deficiente, certo? E com a grande massa
de desempregados hoje em dia, as empresas estão demitindo bastante. E com essa demissão, vai caindo o número de funcionários. E caindo o número de funcionários, óbvio que também diminui o número de cotas. Veja a seguir, vamos dar um passeio pelo Museu Afro Brasil e mostrar o rico acervo, que inclui a mostra especial do período barroco. Aguarde só um instante. Estamos de volta com Ordem do Dia e hoje o tema é a Lei das Cotas. Sobre isso, vamos ouvir a opinião do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em junho desse ano, por reconhecer a constitucionalidade da Lei 12.990 de 2014, que ficou conhecida como a Lei de Cotas, prevendo reserva de 20% das vagas de jogos públicos federais para negros no âmbito dos 3 poderes. Essa decisão foi preferida em uma demanda proposta pela OAB, com base no trabalho da Comissão Nacional de Verdade da Escravidão Negra no Brasil. A posição do Judiciário não via sendo uniforme e isso gerava situações de segurança jurídica em concursos públicos. A criação de ações afirmativas visou inicialmente o combate à desigualdade racial para proporcionar maior representatividade aos negros e pardos nos concursos do serviço público. Mas essa política inclusiva foi ampliada para, por exemplo, acrescentar a pessoa com deficiência, outro passo civilizatório relevante para o país. A sociedade, porém, independente da obrigação legal, precisa ela própria avançar, promovendo a inclusão de todos, sem se pautar em questões de natureza racial, sexual ou condição física, transformando o Brasil em uma nação mais justa e solidária. Oi, meu nome é Guilherme, eu gostaria de saber como denunciar uma empresa que não cumpre a lei de cotas. Quando a empresa não respeita a lei de cotas, deve ser denunciada à Procuradoria do Trabalho, certo? Porque é uma obrigação. Então você só valoriza a coisa quando você põe a mão no bolso. Um rico acervo histórico e arqueológico está reunido no Museu Afro Brasil, em São Paulo. Uma oportunidade para conhecer a cultura africana e se encantar com a mostra especial sobre o período barroco. Aproveite no Espaço 10. A exposição mais recente, com artistas do período barroco, homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Boa parte das obras é de colecionadores particulares. São pratarias, imagens de santos, como a Nossa Senhora do Rosário do século XVIII, feita por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Passear pela exposição é conhecer histórias como a do mestre Valentim da Fonseca e Silva, que fez essas obras para a Igreja São Pedro dos Clérigos, erguida em 1733, no Rio de Janeiro, e demolida 211 anos depois para a construção da Avenida Presidente Vargas. Esse mestre Valentim da Fonseca e Silva era filho de um contratador de diamantes, um português, com uma senhora negra escrava de Minas, né? E ele foi um homem muito interessante na medida que ele foi construtor urbano do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele é uma figura tão extraordinária, esse homem, é ele que primeiro funde no Brasil uma escultura em chumbo. Inaugurado em 2004, o Museu Afro Brasil destaca a participação africana na formação do patrimônio e da cultura brasileira, com cerca de 6.000 obras produzidas desde o século XVIII, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotos e documentos. O espaço celebra a memória, a história e a arte brasileira e afro-brasileira. É um museu que é de todos os brasileiros. Todos nós temos que se haver com essa história africana, não só do ponto de vista das dores, até porque não é o enfoque do museu. O museu tenta pensar o quanto que, independente das condições aos quais esses sujeitos foram trazidos, como que eles responderam com humanidade a essa desumanização. O museu fica no Parque Ibirapuera e abre de terça a domingo. Estamos encerrando mais uma edição do Ordem do Dia, que volta na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.